Signo de Touro, como vocês estão, meus amores? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Vou baixar um pouco aqui essa cadeira, né? Meu nome é Flávio Augusto, para quem não me conhece, eu vou estar fazendo uma leitura temporal aqui, não vai ressoar com todo mundo, pegue o que for para você, tá bom? Vamos lá, signo de Touro, tarô por gentileza, por gentilã, o que temos hoje para o signo de Touro? 7 de copas. O que mais, tarô? Clarifica para mim esse 7 de copas, por gentileza. O que nós temos aqui? Princesa de Pentáculos. Um convite. Um convite. Deixa eu cuidar. Eu gosto de fazer assim. Um convite aqui, meus amores. Uma oportunidade, uma proposta que pode estar causando aí uma certa dúvida, uma necessidade de escolher entre alguma situação, né? Tarô, por gentileza, fala mais informação, mais informações aqui, por gentileza. Signo de Touro, 5 de paus, uma situação de conflito. Clarifica o 5 de paus. 5 de copas. Pode ser que alguma coisa do passado aqui, alguma coisa que aconteceu, esteja aqui botando você dentro de uma situação meio complicada com relação a uma nova oportunidade ou uma nova possibilidade aqui em taurinas, taurinos. Tarô, pode ser dito alguma coisa do 7 de copas isoladamente? Por gentileza. 5 de espadas. Pode ser dito mais alguma coisa? 7 de Caramba! Eita lasqueira, hein, taurinas, taurinos? Fundo do deck, o 4 de paus. 4 de paus pode falar de uma... Pode falar de uma união. 4 de paus pode falar de um relacionamento, ou até mesmo alguma união com relação a algum tipo de trabalho, alguma coisa, né? Vamos lá, taurinas. Taurinos, o meu pequeno coraçãozinho. Nós abrimos aqui o jogo de vocês com um 7 de copas, né? O 7 de copas, ele é uma lâmina complicada e ele traz aqui essa pombinha no centro dela. Tem aqui uma... Cada lâmina, cada tarô tem a sua interpretação natural, né, do que é. E os desenhos, alguma coisa, sempre traz algum outro tipo de informação, algum outro tipo de possível interpretação, né? A pomba voando aqui, ela representa, isoladamente, dentro de um círculo, ela representa uma possibilidade única, né? Ou talvez até uma possibilidade ou uma oportunidade perdida perante uma necessidade de uma escolha. O 7 de copas, ele sempre fala que é uma difícil escolha, né? Algo que é difícil de se entender ou até mesmo, né, ter algum tipo de compreensão tanto quanto mais racional, né, mediante alguma situação que você é colocado, né? Por que dessa forma, né? O 7 de copas, ele traz mais as questões sentimentais de uma questão, de uma situação. Quando a gente fala de 7 de copas, e aqui nós temos o 7 de ouros, né? Clarificando esse 7 de copas também, a gente sempre parte do entendimento em que algo de âmbito sentimental entra dentro de um contexto de conflito, tá? Com relação a uma situação. Ponto. É o mais entendível aqui, né? Por conta de ser uma lâmina de água, traz essa compreensão. Então, talvez essa escolha, essa necessidade ou essa dificuldade de escolher entre, ou de decidir entre alguma coisa aqui, tá? Ela pode estar sendo alimentada, e aqui mostra que de uma certa forma até tá, muito por uma questão mais sentimental da coisa, né? Na sequência, nós temos o 5 de paus, que mostra uma situação de conflito bem ao lado do 7 de paus, ou seja, vamos lá, 5 de paus, uma lâmina de ação, uma lâmina de fogo, ou seja, um conflito em agir com determinada
com relação a determinada situação, e esse 5 de paus veio clarificado por um 5 de copas. E a lâmina do 5 de copas é uma situação um tanto quanto complicadinha também, tá? Mas calma, gente, calma, que não é uma leitura negativa. Aí é que tá o X da questão. Aqui o meu estilo de jogo, a gente sempre traz uma situação, né? Essa situação pode ter acontecido, pode estar acontecendo, pode vir a acontecer, por isso que é uma mensagem atemporal. E principalmente, se está acontecendo ou se vai vir a acontecer na sua energia, é interessante porque eu busco saber geralmente o que está causando isso, tá? E como que talvez possa reagir diante dessa situação. O 5 de copas é uma lâmina, né, que todo mundo conhece como chorar em cima do leite derramado, né? É uma lâmina também que fala de você olhar para algumas questões do passado que talvez não deram tão certo, né? Talvez não funcionaram. E a gente tem que lembrar também de uma questão bem importante que o 5 de copas é uma lâmina intermediária entre o 4 e o 6, onde o 4 traz um processo de frustração por uma perda de oportunidade. Então aqui eu posso estar falando com taurinos, que já estiveram nessa situação, né, de um convite, de uma nova oportunidade, onde tiveram que fazer uma escolha, talvez tenham feito algum tipo de escolha errada e, por esse motivo, entraram dentro de um processo de frustração, né, ou até mesmo que seja uma situação de ajuda, optaram por não aceitar uma determinada ajuda e alguma coisa não deu certo, né? A gente pode estar falando com pessoas com relação a uma situação de passado também, tá? E aí pode adaptar passado para quem é essa situação de oportunidade, de convite aqui, né? Algo novo, algo sólido, pode adaptar o momento aí e pode estar usando essas questões, ou seja, não é que está usando e de uma forma até mesmo consciente. Para alguns sim, né? Se tratando de uma leitura coletiva, a gente pode estar colocando que sim, algumas pessoas estão conscientes com relação a isso. Outras pessoas, e é o que eu vejo a maioria aqui, é algo mais inconsciente, é uma situação de dúvida por conta dessas situações que já aconteceram, né? Por conta desses 5 de copas, que traz a situação do conflito, e o conflito traz a dificuldade com relação a esse 7 de copas, né? O 7 de copas, ele veio clarificado pela lâmina dos 5 de espadas, ou seja, aquilo que eu estava falando, né? O 5 de espadas já é uma situação mais racional, já é uma situação... É como se talvez você tivesse tomado alguma decisão de forma racional com alguma questão aqui que não deu certo, tá? E hoje, sentimentalmente, isso te bloqueia. Aí já não é nem uma questão mais racional, já é uma questão mais sentimental, porque pode ser que para alguns isso até machucou, né? Sentimentalmente. O 5 de espadas, ele fala de uma situação de disputa, né? Algo em que talvez você tenha que ter entrado para disputar alguma questão, pode ter sido alguma discórdia, algum conflito com alguém. E o 7 de ouros também veio clarificando essa situação. E aí nós temos 2 setes aqui e 2 5s. Não, 2 setes e 3 5s, né? 5 de espadas, 5 de paus, 5 de copas. Então já me mostra que é uma situação que está sempre ali, na média. Ou algo que, tipo, volta e meia acontece na energia de taurinos, né? E o 7 de pentáculos, ele já é uma situação um tanto quanto diferente, porque aqui nós temos duas questões. Para algumas pessoas, essas situações as duas situações podem ter acontecido, para outras uma delas, né? O 7 de pentáculos, ele já traz uma questão um pouco mais diferente, que o 7 de pentáculos é aquela energia da recompensa, né? É uma energia de algum tipo de colheita, onde você pode optar por permanecer do jeito que você estava, né? Ou você poderia ter tido a possibilidade, ou optar por
fazer algo diferente, levar algo para um patamar diferente ou fazer algum tipo de investimento. Então vou dar um exemplo aqui, tá? Só para ilustrar. Adapte ao momento, eu vou colocar uma questão de trabalho aqui. Você está trabalhando, né? Aí você recebe uma nova oportunidade, que você recebe aqui um convite para trabalhar numa outra empresa. Até aí tudo bem, né? Só que você já passou por essa situação. E numa situação passada, vamos enquadrar aqui o 7 de pentáculos aqui, por exemplo, né, que é um pouco mais complicado. Você poderia ter permanecido onde você estava, você tomou uma decisão aqui de fazer algo diferente acreditando, e essa situação não foi a situação mais ideal para você. E aí houve algum tipo de corte, houve algum tipo de perda, enfim, como se você talvez tivesse perdido alguma coisa aqui, tá? E essa situação ela volta a se repetir nesse momento, né? E aí entra dentro desse contexto de conflito todo, putz, eu já fiz isso, já tomei essa decisão, e eu me ferrei, não deu certo, agora não... Uma situação de relacionamento, talvez a mesma coisa aqui, né? Talvez você tivesse tido aí uma oportunidade, apareceu alguém que, né, falou, pô, não, vamos fazer, vamos acontecer, vamos mudar, vamos casar, vamos morar em Marte, pá, não sei o que lá, aquela onda e tal. E, tipo, você falou, putz, né, você talvez, para algumas pessoas, talvez estivesse em outro relacionamento, deixou e foi, e não deu certo. Para outras pessoas estava bom do jeito que tá. Pô, tô solteiro aqui, tô trabalhando, largou o trabalho, foi atrás dessa pessoa aí, tipo, lá na frente teve algum tipo de discórdia, de conflito e essa situação não deu certo. Enfim, adapte ao momento aqui, taurinos de My Little Heart. Vamos lá. Tarô, vamos entender aqui, por gentileza. Me fala dessa primeira energia, eu tô sentindo até um tanto de ansiedade aqui. Me fala dessa situação de 7 de copas com a princesa de pentáculos, que é o pajem de pentáculos, estado tradicional. O 7 de pentáculos, 5 de espadas. Lembrando que pentáculos é ouro, tá? Eu sempre falo porque tem muitas pessoas que, né, são novas nesse mundo do tarô, e uns falam ouro, os outros falam pentáculos, outros falam moedas, aí tem uns tarô que é umas palhaçada nada a ver que não... Assim, teve um que era... Como é que era? Esqueci. Eu tava vendo no site da Amazon umas lâminas, uns tarôs. Caramba, tem algumas questões aqui bem complicadas, hein? Umas questões bem complicadas. Desculpa, gente, dá uma crise de espirro aqui. Então, meus amores, como eu estava falando, tá? Aqui tem uma situação um pouco complicada com relação a esse convite, né? A essa oportunidade e essa necessidade de escolha, né? Tem bastante, assim, não é que tá complicado, tá? Mas o que caiu aqui foram 2 arcanos maiores dizendo dessa situação, né? Nós saímos com a lâmina do imperador e com a lâmina da alta sacerdotisa, né? Aqui a lâmina do imperador já me mostra, né, alguma situação que pode ter sido relacionada a uma decisão ao qual... Vixe, aí complica, porque... né, é como se você tivesse tomado uma decisão da vida aqui onde você entende que você, de alguma forma, taurino, se baseou muito na sua intuição. Talvez algumas pessoas possam ter procurado até algum tipo de ajuda espiritual com relação a isso, pode ter procurado aí tarô, ou algum tipo de oráculo, algum tipo de coisa, tá? Baseado muito nessa... Aqui tem muita coisa baseada numa situação espiritual,
mas muito baseado também na própria intuição. Tem uma questãozinha aqui que tá me mostrando, porque o imperador, ele embora seja um arcano maior, ele é uma lâmina um pouco complicada, dependendo da situação, né? E o fundo do deck aqui tá com 10 de pentáculos, né? 10 de pentáculos é uma estabilidade financeira, uma estabilidade familiar, né? Tem todo esse contexto, toda essa ideia em cima dele, né? E aqui o imperador, por conta desses 5 de espadas aqui, é como se talvez você tivesse se envolvido com alguém que era de um jeito no começo e depois, se for uma questão de relacionamento, pode ser um chefe também, uma empresa. Algo, eu sinto que houve meio que uma mudança, sabe? Talvez aqui com alguém que tenha se envolvido com alguém, como se no começo fosse uma coisa e depois teve uma transformação. Então, por exemplo, vamos colocar assim, só para ilustrar, tá? No começo você conheceu uma pessoa que falou, fez 1000 promessas e não sei o que lá, que utilizando aquele mesmo exemplo, tá? Fez 1000 promessas e tal, e era uma pessoa meio que assim, doce, até interessante e tal. E aí, de repente, você largou, você soltou alguma coisa que foi nessa onda, vamos dizer assim, e essa pessoa, ela mudou, ela ocultava algumas coisas aqui. Pode ser que ela ocultava algum tipo de personalidade, então passou a ser uma pessoa autoritária, agressiva, né? Uma pessoa que, vamos colocar assim, até mesmo, só estou dando exemplos, tá? Para ir encaixando aí. Por exemplo, uma pessoa que no começo era uma situação de relacionamento, de repente parecia que essa pessoa era o seu pai, não deixava fazer nada, sabe? Tinha alguma coisa oculta aqui. Tinha alguém que estava, alguma situação que não era muito bem aquela que foi apresentada nessa... Lógico que, pô, até eu, taurinos, no meu pequeno coraçãozinho, né, olharia para essa situação para uma situação parecida a essa com muito receio, né? Até eu, pô, não, calma, já passei por isso, porque tem uma situação bem oculta aqui. Alguém que guardava alguma coisa. Tarô, por gentileza, espero pedir, tá? Não vai falando. Fala para mim aqui do 5 de paus com o 5 de copas. Por gentileza. Não sei se tem muito que clarificar essa situação, mas às vezes a clarificação já traz o entendimento de como agir com relação a isso, né? O 8 de espadas. Xixi. Sim. O buraco é mais embaixo, né? Fala do 8 de espadas, tá? Por gentileza. Vou pegar só o as de paus que caiu virado, as demais não. Tá, vamos lá. Aqui a gente já tem entendimento que para algumas pessoas tudo que é novo já é como se tivesse havido uma estigmatização, quase que não sai, né? Passado. Então seriam marcas que talvez foram colocadas aí nos sentimentos, né? Até mesmo no mental aqui de taurinos, tá? Então, assim, para algumas pessoas já posso identificar aqui que tudo que é novo traz uma situação de receio, de conflito, né? Tudo que aparece, as oportunidades que aparecem, o que acontece? O 8 de espadas, ele tá do lado do imperador, né? O que pode me dizer que
talvez essa situação de imperador, e aqui a gente pode estar falando com alguém que era uma figura autoritária, ou até mesmo teve essa representatividade na vida de taurinos, alguém que mudou assim da água para o vinho, né? Criou aqui uma situação de baixa autoestima também em taurinos, imputando meio que essa situação, onde o 8 de espadas fala isso. É como se talvez para algumas outras pessoas tivessem tirado um pouco da autoconfiança também, né? Onde trouxe aí uma dificuldade de ter algum tipo de reação, de ação, ou até mesmo de reação. Tem uma palavra, quando a gente não consegue decidir. Oh, meu Deus do céu. Enfim. Essa pegada de falta de ação, sabe? Ou de até mesmo uma dificuldade de reação diante de algumas questões. Falta de iniciativa, né? Quando entra dentro desse... Então, assim, eu vejo que talvez essas situações que aconteceram, elas foram de uma certa forma um tanto quanto pesadas aqui para taurinos, onde deixou algum tipo de marca. E aí, quando aparece uma nova oportunidade, aparece uma situação, e aqui eu vejo, por ter aqui esse 5 de copas na mesa, eu entendo que pode ser que para algumas pessoas já aconteceu ou esteja acontecendo, mas eu vejo muito mais uma situação que vai acontecer, sabe? Vai aparecer uma oportunidade, vai aparecer um convite, seja de relacionamento, de trabalho, alguma coisa aqui, né? E algumas situações elas bloqueiam. Veja só, taurino, vamos entender aqui uma situação. As de paus com 8 de espadas. O que é o 8 de espadas nesse contexto? Porque a gente pega, vamos fazer a linha aqui, tá? Então a gente volta nessa situação. 8 de espadas, o imperador, o que me mostra que talvez alguém tenha agido de uma determinada forma que causou esse tipo de retração, colocou você dentro dessa situação de 8 de espadas. Então, a gente pode estar falando até, Flávio, não tem nada a ver, nunca foi, mas a gente pode estar falando de uma questão que aconteceu quando você era criança. Um pai, um padrasto, né? Ou até mesmo uma mãe que teve que agir da forma como mãe e pai ao mesmo tempo, porque talvez tenha que ter criado o filho sozinho, a filha sozinha, né? E por conta disso, algumas crenças limitantes, elas foram também passadas. Então, assim, tem toda uma sistêmica, tá? Dentro desse contexto. E aí a gente volta, 5 de paus, uma situação de conflito, 7 de copas. Então, talvez aqui sempre teve essa situação de difícil escolha, sabe? Algumas pessoas aqui podem ter muito forte, por exemplo, o signo de Libra no mapa, que traz essa situação da necessidade de algo equilibrado, e às vezes é uma situação que causa essa necessidade. Entende que são várias questões aqui, não dá pra gente falar, senão eu vou ficar aqui, né, 1h30 falando só do que envolve signo, situações sistêmicas, etc, né? O ideal aqui para quem está nessa situação, óbvio, né, é procurar entender o que causa, né? Pode ser, mas aí é difícil até falar de leitura de tarô, mas leitura de tarô até daria uma dimensão também bem grande, né? 8 de espadas aqui, com esses 5 de espadas no começo, a gente já pode falar que tem muita situação mental, né? E eu tenho que lembrar aqui, taurinos, que o 8 de espadas, ele é uma sensação de aprisionamento, ele é, na realidade, um falso aprisionamento com relação a algumas questões. Eu sei que é difícil, e seria até sacanagem da minha parte chegar aqui e falar assim, olha, é só uma coisa da sua mente, né? É algo que foi colocado, é uma crença limitante, é isso, sabe?
E eu entendo que aqui o buraco é mais embaixo, eu entendo que aqui a situação é um pouco mais complicada. Então, o que eu sempre recomendo quando acontece isso? Buscar entender ou buscar saber o que de fato fez com que você entrasse dentro desse contexto de energia. Bom, o que pode ter me trazido aí uma baixa autoestima? Eu acho muito... Uma baixa estima seria, né? Uma baixa autoestima é complicado. Eu nunca gostei de falar disso dessa forma, né? Ou uma falta de iniciativa até mesmo, né? Ou aceitar menos do que eu mereço, umas situações, sabe? Buscar identificar essas situações, porque todas essas questões, elas estão meio que imputadas dentro dessa energia do 8 de espadas. E obviamente que na mesma linha que vai acusar essa situação, bom, a dúvida gera um conflito com relação a alguma situação, pode ter sido imputado ou não, pode ter sido uma decisão que foi tomada errada ou não, que trouxe hoje taurinos que estão ressoando com essa energia nesse contexto. Tudo que é novo, tudo que precisa ter ação, tudo que precisa ter uma movimentação, traz algum tipo, bota você dentro de uma situação de estar acorrentado, preso, né? E o 8 de espadas também, ele fala de buscar olhar com uma visão um pouco diferenciada com relação às questões, né? Evitar, porque o 8 de espadas é a limitação da visão, é a limitação do que a gente enxerga, né? Tem aquilo, é uma limitação do que a gente vê, mas não pode ser uma limitação do que a gente de fato enxerga, né? O 8 de espadas, vou arriscar falar uma besteira aqui, mas ele até de uma certa forma é interessante em determinadas situações, porque ele acaba virando até um guia para a gente não cair de novo numa furada. Mas ele, na maioria das vezes, em 98, 99% das vezes, ele age mais como um carcereiro. Entende? Ele não age como um guia, é onde entra os medos, né? O medo de fazer, o medo. E isso daí é um pouco complicado. Então, é interessante aqui, taurinos talvez estejam ressoando com essa energia, que passaram por essa situação, estão passando, ou até mesmo possam vir a passar por isso, buscar entender de fato por que eu não consigo tomar essa decisão, não consigo fazer essa escolha, por que quando aparece algo novo, uma oportunidade ou alguma coisa, é como se o meu sentimento virasse um papel alumínio e virasse aquela bolinha que ficasse dentro do estômago. Eu não consigo beber água, não consigo comer, não consigo botar para fora, sabe? É interessante buscar esse entendimento para daí sim você conseguir tomar as decisões mais acertadas aqui na sua vida e não ficar refém de sentimentos aqui que talvez possam estar bloqueando até mesmo, né, a possibilidade de você conseguir um relacionamento maravilhoso, a possibilidade de você conseguir um trabalho que te traga algum tipo de realização, ou até mesmo tomar alguma atitude ou alguma ação que te leve à realização de um sonho ou de um desejo. Entende? É isso aí, taurinas, taurinos. Já deixou seu like, já deixou seu comentário, você que, né, ficou comigo aqui até o final. Deixa o seu like, é importantíssimo, de verdade, para você não custar nada, mas para nós criadores de conteúdo isso faz uma diferença gigantesca. Conta para mim o que está acontecendo. Se a sua energia bateu com a minha, se inscreva nesse canal. A gente sempre tem toda semana aqui leituras e vem novidades aí à frente, ok, meus amores? Espero poder ter ajudado de uma certa forma. Até semana que vem para leituras particulares na descrição do vídeo, ok? Um beijo para você, fica com Deus e tchau, tchau.